Bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente está aqui para conversar um tema profundo, que na verdade é um puxão de orelha amoroso pra gente, que é: por que eu ainda tenho medo de ser eu mesmo? Por que eu ainda tenho medo de assumir o que eu quero, quem sou, as minhas necessidades, minhas verdades, meus valores? O que ainda me prende? Ou por que eu ainda me prendo a fazer isso? Então, bem-vindos, bem-vindas. Eu me chamo Evelyn do Urso, sou consteladora familiar. Trabalho também com outras terapias breves. E a gente vai bater um papo bem legal. Mas também, além de bater papo, de abrir a consciência, a gente vai trabalhar com as nossas cartas metafóricas, cartas associativas, para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Por que eu ainda faço isso comigo? No nível inconsciente, onde eu não estou vendo, por quê? Por que faço, né? O que está por trás aí oculto? Então vamos lá, vamos conversar, né? E é algo de grande responsabilidade, né? Escolher essa autonomia de ser você, essa liberdade em ser você. E quando eu trago esse tema, eu lembro sempre do meu professor querido, né, do Tuco Gabriel. Quem é de Santos conhece. Ele sempre falava umas frases assim para mim dar uma sacudida, né? Você tem que bancar com isso. Banque com a sua escolha. Banque com o que você é, né? E esse bancar não é algo fácil, não. Só que quando eu sustento quem eu sou, quando eu sustento a minha verdade, me dou um sim para tudo que sou, o presente que eu ganho ali depois é muito grande. Não tem nem palavras, porque é você se permitir ser quem é. Né? É uma conexão muito profunda. Só que para a gente chegar nesse ponto dessa conexão tão profunda com a gente, com a vida, com o outro, porque a gente só vai se conectar profundamente com a vida, com as relações, com a profissão, com a gente mesmo, quando a gente decidir assumir e acolher tudo que a gente é. Só que para isso acontecer, a gente tem que bancar. Tem que bancar com os movimentos do nosso adulto para fazer. E esse bancar, né, sair dessa caixa que a gente se colocou ou que a gente permitiu que o coletivo nos colocasse, que a demanda do coletivo, a demanda da família, para sair dessa caixa, bancar com isso, vai trazer um desconforto, sim. E tá tudo bem. Às vezes vai fazer parte desse desconforto dar muitos nãos para pessoas que a gente ama. Tá tudo bem. Sair dessa caixa vai trazer desconfortos como: talvez eu não vou caber mais naquele ambiente que eu cabia, naquelas amizades em que eu cabia. Então vai exigir da gente também soltar, repaginar todo o nosso círculo em volta. Às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. E tenha certeza que quem tiver que estar ao seu lado vai estar quando você se assumir também, quem você é, né? A gente ganha muita força quando a gente faz isso. Muita força. E a gente passa essa força para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso encanta, isso cria vínculo. Isso cria muito vínculo. E eu falo isso muito também para quem está em um relacionamento afetivo. A relação, ela vai ter força quando você assumir quem você é. Ah, mas se eu assumir, ele não vai ficar comigo. Que preço alto é esse que você está pagando para ficar nessa relação, né? Mas se você se permitir ser quem é, muitas vezes essa pessoa vai ficar assim.
E o seu vínculo vai ser cada vez mais forte com ela, mais leve, mais harmônico. A mesma coisa com os nossos clientes, né? A gente quer trabalhar com o público, sou terapeuta, sei lá, sou empresário, mas as pessoas que precisam chegar para você só vão chegar mesmo quando você colocar para fora o que você é, mostrar quem você é. Aí o seu negócio, a sua empresa, ela ganha força. E aquilo que você é, traz para a pessoa também. Isso vai gerar vínculo, vai gerar interesse, vai gerar movimento, vai gerar fluxo. Vai dar vida à sua empresa, ao seu negócio, ao seu projeto. Porque você deu vida a você deu um sim para tudo, para quem você é de verdade. Ainda mais as pessoas que vão entrando assim no mundo digital, né? Inicialmente a gente tem uma trava, né? Eu passei por isso, né? E fui fazendo todo um processo de acolher. O que é isso que eu tô com medo de mostrar para o mundo, né? Por que eu tô com medo de me mostrar mais para o mundo? De que mais pessoas cheguem, que eu possa ajudar mais pessoas, né? Ampliar o meu círculo de entrega para os outros. E aí a gente precisa fazer uma pesquisa amorosa, né? Um mergulho amoroso aonde estão essas questões, né? E vou falar de novo, bancar. Bancar com o custo de sair da caixa, de tirar essas roupas que você enfiou em cima de você, como se você fosse lá numa casa de teatro e você pega um monte de fantasia, de papéis. Tu vai enfiando em cima de você, enfiando em cima de você várias roupas daquela. E você se perdeu. Você não sabe nem mais quem você é. E tem uma hora que isso acontece, que a gente está tanto na demanda do outro, na demanda do que pedem para nós, seja do coletivo, e a gente esquece quem a gente é. Tem tanta roupa ali, tanto entulho, eu coloquei tanta coisa que eu me perdi de mim mesma. E aí, para eu refazer esse caminho de volta, vai sim me exigir um certo trabalho. Vou ter que bancar com o desconforto de tirar tudo aquilo, revisar as minhas posturas, revisar como eu me relaciono com as pessoas, com o mundo, e soltar. Só que o benefício, o presente que você ganha ao final de bancar isso tudo, não tem preço. Não tem preço. Estamos aqui nessa terra, nessa vivência para sermos 100% felizes, para sermos quem precisamos ser, sem tirar nem pôr, tudo. Tudo de bom e tudo de não tão bom. Então a gente também não é só belezura, né? A gente tem as nossas sombras. Então a gente precisa incluir também o lado luz, o lado sombra. Quando eu incluo os dois, eu sou inteira. Então não adianta também você se julgar, né? Tô falando muito da demanda do externo, de um externo que me afeta, mas muitas vezes sou eu mesmo. Eu me julgo. Eu me auto-julgo. E aí eu não me permito. Então solte qualquer auto-julgamento. Acolha todas as suas partes. Todas que você acha maravilhosa, todas que você acha que não é tão maravilhosa. Até esse que não é tão maravilhoso, ele te traz algo de bom. Tem um recurso ali escondido. Tem algo de bom ali. Tá? Na programação neurolinguística, a gente fala muito disso. Intenção positiva. O que é uma intenção positiva? Por trás de todo comportamento, crença, valor, sentimento que me traz dor, que me traz algum tipo de aparente dano, um desconforto, por trás daquilo que eu acho ruim, tem um ganho. Existe sim uma intenção positiva ali. Evelyn, nossa, mas isso está me machucando.
Sim, mas você está sustentando isso por algum motivo. Tem uma intenção positiva por trás. Mesmo sendo algo que está te machucando, está te ferindo. A gente só vai conseguir ressignificar quando a gente chegar nessa intenção positiva. Qual é o ganho de eu me manter nessa autossabotagem? Qual é o ganho de eu me manter nesse padrão de dor? Nesse padrão de, sei lá, submissão? Qual é o ganho por trás disso? Quando eu entender o ganho, a intenção positiva, eu consigo me libertar. Por isso que é tão importante a gente dar esses mergulhos na alma e ter um acompanhamento terapêutico, porque a gente não chega sozinho. É muito difícil a gente chegar sozinho lá. Entender qual é o ganho positivo por trás disso que está me ferindo, disso que está me machucando, esse padrão que está ruim para mim. Então, a gente precisa, sim, né, desses acompanhamentos para poder compreender uma dinâmica mais profunda, numa camadinha mais profunda, que está cheia ali de defesas nossas mesmos para não poder chegar. Então, eu preciso ir desarmando as defesas, entendendo o funcionamento que eu fiz aqui, ó, dessa programação mental, desse nosso grande HD. Nós somos um grande computador, né? Então, eu preciso lá digitar os códigos, reconfigurar, reprogramar. Deixa eu ver aqui quem está falando comigo. Bem-vindos, bom dia. Já vou falar mais um pouquinho sobre isso, viu? Sobre os relacionamentos, né? As relações tóxicas. A gente fala muito de relação tóxica, né? E o que eu ando vendo muito é que tem a vítima e tem algoz na relação tóxica. Só que a gente esquece que toda e qualquer relação que a gente está, que a gente escolhe estar, a gente tem a nossa parcela de culpa. Ah, não, mas é ele que faz isso, é ele, eu não consigo sair porque ele é abusivo, porque ele me ameaça, porque ele me prende, porque ele me sufoca. Por que você se permite isso? Que parte sua inconsciente ainda permite isso? Então, dentro de uma relação, seja entre amigos, seja dentro de uma empresa, dentro de um relacionamento, de uma família, de alguma forma, algo em mim retroalimenta a atitude do outro. Quando eu paro de retroalimentar porque eu entendi o que gerava aquilo, aquele ciclo ele acaba. E aí algumas relações elas podem continuar e outras podem acabar. Por isso que eu falei no início da live, a gente vai ter que bancar com custo de escolher ser eu. Porque talvez aquilo que para mim fazia sentido não vai ser mais congruente. E se eu continuar naquilo vai me machucar. Não vai me fazer bem. E tá tudo bem, a vida assim é ciclos. É ciclos. Se eu não aceito o ciclo do que chega, do que precisa ir, a minha vida é totalmente travada. Não tem fluxo, não tem fluidez. É pesada, é rígida. Tá? Então, sempre os dois têm a sua parcela de culpa nisso. Algo em mim está ressonante com aquele outro que faz isso comigo. Tá? Então, o abusador procura uma vítima. E a vítima, enquanto ela não ressignifica na alma suas dores, que, exemplo, na infância passei vários tipos de abuso. Enquanto eu não ressignificar isso, não dar um lugar a esses abusos, eu vou atrair o quê? O abusador. Então, a vítima que não curou isso, ela procura inconscientemente pelo abusador. E o abusador vai procurar pela vítima. Então, nesse ponto, os dois têm ressonância, os dois igual um ímã se atraem. E os dois se retroalimentam. Né? E aí vem um ganho positivo, exemplo, um ganho positivo. Eu tô me machucando até hoje com uma relação abusiva. Qual que pode ser o ganho positivo? Eu tô sendo leal às mulheres do meu sistema. A minha mãe teve uma relação abusiva, minha avó, minha bisavó tiveram uma relação abusiva. Então eu estou me permitindo repetir esse destino, me machucar, mas eu tenho um ganho. Qual é o ganho? Qual a intenção positiva por trás disso? Pertencer.
ser leal à dor dessas mulheres. Se eu for feliz, fizer diferente, eu vou me sentir traindo, eu vou me sentir culpada, eu vou me sentir excluída daquele clã feminino. Então, eu não me sinto merecedora de fazer diferente. Vou sofrer igual a elas. Vou atrair o abusador. Vou ter o mesmo papel de vítima, igual delas. Consegue entender essa questão da intenção positiva? Então, por trás de qualquer coisa que esteja nos fazendo mal, incomodando, vai ter uma intenção positiva. Exemplo, eu tô ali nessa relação ruim, abusiva, e tô me mantendo ali. Porque lá atrás eu não tive o amor dos meus pais. Então, por mais que essa relação me maltrate, eu vou ficar ali. Porque eu ainda me sinto amada. Então, o preço de me sentir amada, de me sentir reconhecida, está sendo maior do que o preço que eu estou pagando de ser abusada. São alguns exemplos, tá? Outros exemplos, né, de intenção positiva. Vamos lá, eu não quero aparecer nas mídias sociais, eu não quero ser visto, ampliar meu trabalho, por quê? Tenho medo de ser julgado. Então, eu tô me auto-sabotando porque eu não quero ser julgado. Não quero ser julgado. E aí eu prefiro nem aparecer, porque quanto mais gente me vê, a probabilidade de me julgarem, de acharem defeitos, falar algo que eu não vou gostar, é grande. Ou eu não quero ser visto, eu não quero aparecer. Eu não quero ser quem sou, porque eu tenho medo de ser quem sou e ser rejeitado pelo outro. Então, para poder ser amado ainda e não rejeitado, eu não vou ser quem eu preciso ser. Então, nesse momento, para mim, tá valendo um preço melhor, maior, passar por essa situação onde eu não me coloco 100% na vida, como sou. Por quê? Porque eu tô me sentindo mais segura aqui em não ser rejeitada, em não ser julgada. Então, o preço disso aqui para mim tá valendo mais nesse momento. Só que a gente acha que isso tá valendo mais, mas na verdade você vai se matando, né? Você vai secando a sua planta, a sua flor, vai perdendo vida. Então eu tenho que entender qual a intenção positiva e ali conversar com aquela parte que carrega aquela intenção positiva e falar: olha, eu entendo que você passou por isso, mas eu vou te trazer um outro meio de olhar para isso. Aquela parte, ela tá isolada, ela não sabe, tá sem comunicação. Provavelmente uma dor profunda que você excluiu, reprimiu. Então a gente tem que ir lá com essa parte e conversar. Trazer um outro panorama, uma outra imagem, uma outra visão para sim poder ressignificar e tirar do ponto X para o ponto Y. Ok? Então, dei quase uma aula aqui de programação neurolinguística para vocês, mas isso é algo extremamente essencial, importante para a gente entender, sabe? É algo básico e que traz muita clareza para a gente conseguir fazer essa busca pelos nossos processos mais profundos, tá? Deixa eu ver aqui alguns posicionamentos aqui, tá? A Raquel falou da gente se incomodar com relações que nos fazem crescer e elas não são... Isso, é isso que eu falei, né? Por que eu permaneço nessa relação tóxica que não me faz crescer? Né? Será que eu estou sendo leal ao casamento dos meus pais? Será que eu estou sendo leal às mulheres que foram submissas dentro da minha família? Quando eu leio, Raquel, vem muito esse feminino ferido, né? Então, eu permaneço nessa relação tóxica. O que não foi curado da sua criança ferida, que ela quer continuar ali, mesmo que seja tóxico, ela está se sentindo amada? Ou que padrão de amor você conheceu ou reconheceu com o seu sistema, com os seus pais? Muitas vezes, quando a gente é criança, a gente entende que amor e dor andam junto. Ou seja, eu tô lá na minha família
E o meu pai, ele briga comigo, ele bate, me bate, mas fala que isso é pro meu melhor. Não vou deixar você fazer isso que é pro seu melhor. E aí ele te priva, ele te controla. E aí eu relaciono o quê? Amor e dor, né? E muitas vezes a gente pega esse sistema, esse script que tá lá no nosso HD e a gente vai replicando na nossa vida toda. Amor relacionado com dor. Tudo que é bom tem que ter dor, né? Vamos lá. Deixa eu ver se alguém escreveu mais algo aqui. Quiserem, podem aí colocando seus comentários, tá? Isso sempre agrega muito. A dúvida de um pode ser de muitos aqui, de todos, tá? Então vamos lá, né? A gente já falou da intenção positiva e agora a gente vai entrar numa parte importante, nossa, que é onde pode estar a maioria dessas questões. Que é a nossa querida, amada criança interior, a criança que fui, a energia, o arquétipo que representa essa criança que existe em mim até hoje. Não é porque eu sou adulto que essa criança não exista, que essa força interior, esse arquétipo não atua em mim. Então, como está a relação sua com essa criança? O que aconteceu lá naquela infância, né? Será que quando ela foi expressar a sua verdade, foi trazer algo, ela foi calada? Quando ela queria falar, ela era sempre calada? Quando ela queria mostrar um dom, algo que ela fazia, ela foi podada? Quando ela fez algo de diferente, ela foi punida? Essa criança, ela foi rejeitada por esses pais? Teve pais extremamente controladores, pais narcisistas, autoritários, rígidos. Foi criada dentro de um regime religioso muito fechado. O que aconteceu com a sua criança? O que lá de trás você traz até hoje que te impede de trazer tudo que você é, tudo quem você é de verdade? O que aconteceu com essa criança? Vai me dizendo aí o que aconteceu com a sua criança. O que ela passou? Será que ela não foi elogiada? Não foi validada por esses pais? Será que o tempo todo as vontades dela eram recusadas e os pais nunca deram uma liberdade dela entender o que ela gostava? Tudo já chegava para ela pronto? Ela não podia escolher nada, tudo era ordenado por esses pais, né? Teve pessoas que passaram por uma criação extremamente rígida, né? Muito rígida, famílias extremamente rígidas. Então, o que eu estou carregando desse comportamento dessa criança? Será que até hoje ela está com medo desses pais? Está com medo de envergonhá-los? Medo de não ser amada por eles? Se ela mostrar para que ela veio a esse mundo? Se ela fizer diferente do que eles mandaram ela fazer? E aí? É leve ainda continuar com isso? Né? Vou contar algumas histórias da semana, né? Acho que não é à toa que esse tema veio aqui. Alguma das histórias. Uma história foi assim, né? Dos atendimentos em que uma mulher, ela quis se separar do marido abusivo. E aí, quando ela chegou na casa da mãe para voltar para a casa da mãe, essa mãe falou assim: não, aqui ninguém se separa. Você volte para casa do seu marido. E essa mulher voltou lá para casa desse marido para viver essa vida arrogante, né? Essa vida abusiva, aliás. Eu li arrogante aqui, falei arrogante. Essa vida abusiva. E aí eu te pergunto, quem obedeceu cegamente essa mãe? Será que foi o adulto dessa mulher ou foi aquela criança ferida? Aquela criança leal às mulheres feridas da família.
Então a gente precisa olhar para essa criança para que ela volte para o lugar dela, que não é na nossa vida de adulto, não é tomando a frente da nossa vida de adulto. Porque enquanto ela tomar, a gente vai acabar fazendo algumas decisões dessa, né? A minha criança obedece. Quem obedece aos pais até hoje é a criança. Então, quando aquela moça foi lá e a mãe falou: não, você volte para casa daquele marido que te bate, a criança dela falou assim: sim, mamãe, eu vou voltar. O adulto dela está totalmente excluído, perdido na dor dessa criança, que não é, que devem ser episódios extremamente antigos ali, em relação aos pais. Consegue entender essa dinâmica? Outro atendimento também que tive esses dias era interessante, também em relação a relacionamentos afetivos. Uma moça linda, ela tinha uma culpa por ter se separado do parceiro. Porque na família dela, extremamente conservadora, principalmente para o pai, não pode separar. Os pais não queriam que ela separasse e não existia amor, e ela escolheu separar. Só que já se passavam anos e ela ainda continuava se sentindo culpada por sair daquela relação. Na cabeça dela, ela precisava ainda voltar naquela relação mesmo que não tivesse amor. E aí, ela não se abria para novas relações, vivia culpada, não se movimentava na vida de várias formas. Que parte dela que estava fazendo isso com ela? Você acha que é o adulto ou é essa criança ferida? Era a criança ferida dela, que estava ainda nesse ponto de obediência aos pais. Eu preciso obedecer aos pais. Mesmo que isso vai me custar a vida, a alegria, a felicidade em uma relação leve, saudável, onde eu vou amar e ser amada de verdade. Então a gente precisa ter posturas do acolhimento da criança para fortalecer o nosso adulto, para a gente ter decisões mais claras, mais maduras, decisões mais incisivas na nossa vida. Dizer não, se colocar direito, né? Ter a sua postura ali mesmo, se posicionar melhor. Mas se eu não olhar para essa criança, se eu não olhar essa obediência cega até hoje aos pais, essas lealdades familiares, que eu acabo me colocando a serviço ainda daqueles padrões antigos e não olhando para mim, para o que realmente faz sentido para mim, que me faz feliz. Então é muito sério, né? A gente precisa fazer esse movimento. E também olhar para uma certa desobediência sistêmica, né? Mas quando eu falo desobediência sistêmica, não é que você vai ser o revoltado da família, mas é que é falar não. É dizer, eu vou desobedecer, eu vou fazer diferente, eu sinto muito. Vai me custar muita coisa se eu te obedecer. E isso que você carrega é seu, são seus valores, suas crenças, seus julgamentos. Eu respeito, mas eu vou entregar para você de volta. Não me cabe mais seguir isso. Mas é uma postura amorosa, tem que ser uma desobediência amorosa. Porque quando essa desobediência não é amorosa, não tem clareza, não tem uma sabedoria, não tem todo um processo terapêutico para te auxiliar a fazer isso, pode ser desastroso. E aí eu vou contar uma história, né? Que é a história do meu bisavô, por parte de mãe. E, nossa, é interessante que vem até um embargo aqui que eu não esperei que ia vir, não. Mas é porque ainda existe dor nisso. Meu bisavô, aos 8 anos, ele foi mandado para um... Como é que fala? Aquelas escolas, internato. Foi mandado para o internato. Era uma família extremamente rica, do Rio de Janeiro, muito rica. E aí a mãe dele mandou ele para o internato. E aí ele ficou dos 8 aos 16, 17. No início foi horrível para ele, porque ele ficava sozinho, né? Ele foi afastado da família.
né? Se sentiu ali não amado, rejeitado. E aí, só que ele se encontrou depois de um tempo. Ele entendeu que ele queria ser professor. E ele era um homem extremamente inteligente, com questões matemáticas, com tudo. Uma inteligência, assim, gigante. E ele se formou para ser professor. E aí, quando ele estava no final da formação, ia seguir a carreira, a minha tataravó, mãe desse bisavô, foi lá no internato, catou ele e falou: eu não vou deixar você fazer isso. Você vai para lá e você vai cuidar daquela fazenda, porque é o que eu tô mandando. E aí ele ficou uns anos cuidando daquela fazenda, sendo obrigada, porque ela era controladora, ela era autoritária demais. E ele se rebelou. Só que a rebeldia dele não foi algo que foi leve, né? Ele se revoltou contra essa mãe e ele abandonou todos lá, ele saiu. Ele ficou tão revoltado que ele não podia ser quem ele era, fazer o que ele era, ser professor, ir atrás do sonho dele, colocar aquilo em prática, né? Ele se sentiu tão sufocado pela mãe que ele abriu mão da relação com ela. Nem sei se ele depois viu ela, eu acho que ele não voltou mais, e abriu mão até da herança. Abriu mão da herança, né? Porque talvez não existisse a possibilidade ali para ele escolher o que ele queria sem ter que depender do dinheiro dela, né? Então acho que teve isso também, né? Ele abriu mão do dinheiro para não ter aquela coisa: olha, você está usando meu dinheiro para fazer uma coisa que eu não quero que você faça. E ele abriu mão do dinheiro, rompeu com a sua mãe, abriu mão da herança todinha. E ele pagou um preço muito alto para ser quem ele era. Hoje eu agradeço, eu honro esse bisavô. Então a rebeldia sistêmica dele foi talvez necessária naquele momento, porque podia ser a única opção que ele tinha. E tá tudo bem. Talvez no tempo dele foi a única forma possível. Foi harmônica? Não. Né? Gerou mais rupturas ainda, né? Mais vínculos de amor interrompidos. Então a gente pode desobedecer a pai, a mãe, ao sistema, mas de uma forma diferente, amorosa. Não precisa ser assim, com dor, não precisa ser com revolta, tá? E se lá atrás, nos seus ancestrais, teve alguma história parecida, igual do meu bisavô, tá tudo bem. Agradeça. Agradeça, não julgue, talvez foi a única forma possível ali, né, para eles. E ok, né? E interessante, porque veio um embargo aqui que, ó, não imaginei que viria, né? Então, quanta dor ainda existe nesse meu sistema em relação a essa história. Me veio uma angústia aqui e uma sensação de aprisionamento tão grande. Nossa, um desespero, assim, vontade de sair correndo de algo que me sufoca, né? Então imagina o que esse bisavô passou, né? Como foi pesado não poder ter escolhas, né? E isso era algo comum antigamente, né? Nos nossos ancestrais. Vou dar outros exemplos. Dentro de uma família geralmente mais rica, né? Mais conceituada da época, alguém tinha que ser padre. E aí, algum dos irmãos, exemplo, tinham 10 irmãos, um ia ser escolhido para ser padre. E muitas vezes não tinha vocação em si. Ele ia desenvolver a vocação lá dentro, ou não ia ser vocação, ia ser só obrigação. E esse homem, ele ia. Ele ia obrigado, né? Porque dentro daquela família precisava ter um padre. Ele precisava abrir mão o quê? Da sua identidade, da sua verdade, do caminho que ele queria escolher. Ele matava isso em nome da família, dos bons costumes, do status, da vontade dos pais. Olha como foi custoso para essas pessoas também.
Será que eu ainda não sou leal a essas pessoas? Será que não estou me permitindo colocar para fora a minha essência, a minha verdade por causa desses ancestrais que precisaram se calar, segurar a sua verdade, a sua essência, a sua voz para atender algo que pediram a ele, mas que ele não queria, né? Outros exemplos, mulheres que queriam seguir certa profissão, né? Vou colocar uns 150 anos atrás, 120 anos, 100 anos até isso acontecia, ou até menos um pouco, até uns 80 anos. Lembrando, né, da história da Anísia da Silveira, que queria ser médica, né, da psiquiatria, mas não existiam homens lá dentro, né? Mas ela foi, né? Ela teve o aval, né, desses pais, ela se deu o aval de fazer isso. Mas quantas mulheres não quiseram na época ser psiquiatras, serem médicas e não podia porque a família via aquilo como uma coisa impossível, um desrespeito, uma coisa que não cabia à mulher, essa profissão. E aí elas iam fazer uma profissão que talvez o pai escolheu para elas, ou que falaram que ela deveria fazer, porque aquilo cabia ao status da família. Quanta gente não abriu mão lá atrás para pertencer, para caber, para agradar ao outro, para ser amado. E a gente vai continuar fazendo isso? Eu tenho uma frase, né, que é muito profunda, que é assim: os nossos ancestrais se sacrificaram lá atrás para que a gente pudesse fazer diferente, para que a gente pudesse ser mais feliz, ter mais liberdade, ter mais autonomia, individualidade. Agora, se eu ainda sigo os passos deles, eu tô abraçando esse presente que eles me deram através desse sacrifício, que é uma oportunidade de fazer diferente. Eu tô agradecendo o sacrifício deles? Não tô, porque eu tô fazendo igual. Eu tô me mantendo no mesmo caminho, no mesmo padrão. Então, meu bisavô lá atrás, talvez ele deu um grito de guerra pro sistema dele. Falou, parou, chega. Aqui a gente vai escolher quem a gente quer ser, o que a gente quer fazer. Foi com emaranhado? Foi desarmônico? Foi, mas ele deu o grito de guerra. Se eu não me coloco a ser quem eu sou, quem eu quero ser plenamente, é como se eu olhasse para esse avô e falasse, nossa, não adianta de nada. Né? Eu não vou pegar esse presente que tu me deu, que é esse grito de guerra, dessa liberdade de ser quem é. Entende? Então, o jeito de honrá-los, de agradecer e de presenteá-los é se colocar no seu lugar certo, sendo você. Custe o que custar. Porque eu te garanto que, vai ser difícil? Pode não ser fácil, mas vai custar muito mais você não se permitir isso. Ok? Deixa eu ver aqui, ó, a Raquel. O desentendimento, briga dos pais, onde você sentia que tinha que estar de um lado, podem afetar a minha expressão natural? Pode sim, Raquel. Toda vez que a nossa criança ela tá ferida, isso vai gerar um bloqueio na nossa expressão da verdade, tá? Então, teve questões lá do casamento dos pais em que ela precisava abrir mão de um lado para ficar com o outro, para agradar a mãe, exemplo, né? Então, essa criança, ela já tá aí num conflito muito grande, né? Eu tenho que abrir mão de algo para ajudar alguém, para ser amado, para agradar alguém. Então, talvez você possa estar carregando ainda esse padrão. E essa criança, mesmo que não seja exatamente isso, qualquer ferida que essa criança recebeu, vou dar um outro exemplo. Eu tive um parto complicado, quase morri, tive um amor interrompido ali com a mãe, não consegui me amamentar. Eu apanhei do meu pai, apanhei da minha mãe. Vários exemplos, tá? Qualquer ferida nessa criança, ela vai gerar algum tipo de bloqueio nesse fluxo. Porque a nossa criança é a nossa essência, é a nossa pureza, é a nossa verdade, é a conexão com o nosso interno, conexão com os nossos dons. A criança é a nossa liberdade, a criança é criatividade.
A criança, ela é quem é e tá nem aí pro outro, né? A criança, ela cria, ela tem o mundo dela. Então, olha para uma criança que esteja saudável, né? A gente vai ver claramente aqueles recursos ali. Então, quando essa criança tá ferida, eu não vou acessar isso. Não vou trazer os meus dons, as minhas verdades, essências, a minha forma de se expressar de uma forma despreocupada com o outro. Porque a criança despreocupada, ela faz e pronto. Entendeu? Essa espontaneidade, a minha criatividade vai bloquear na ferida da criança. Então, nossa essência, nossa verdade, tudo isso, se você sentir que está bloqueado, talvez a criança seja um caminho, tá? A nossa criança, os nossos ancestrais e até vidas passadas. Vidas passadas também podem trazer esse embargo, tá? Dessa questão da nossa verdade, da nossa essência. Isso eu falo para quem tem a crença disso, quem não tem a crença tá tudo bem, mas quem acredita, como eu, né, isso traz uma interferência, tanto que eu também trabalho com hipnose, com registros acásticos e até na própria constelação, muitas vezes vem uma vida passada também, né? Então, vou dar um exemplo meu. O meu exemplo de dificuldade de me expor inicialmente era o quê? O medo da loucura. Olha que interessante, né? Isso me trouxe dor durante muito tempo, né? Em outras vivências, em outras vidas, em algum momento em que eu fui quem eu era, eu paguei um preço muito alto. Eu fui presa, né? Eu fui o quê? Eu fui para o manicômio. Porque eu fui ser quem eu queria ser. Eu trouxe coisas diferentes, talvez coisas além do tempo. Eu trouxe talvez algo que alguém falou assim, nossa, isso é heresia. Um exemplo. Então, eu estava vivendo durante muito tempo uma ressonância com uma vida passada. Onde toda vez que eu queria expressar o meu potencial, os meus saberes ocultos, a minha arte, eu me encolhia de volta porque eu tinha medo da loucura. E para quem não sabe, eu sou artista mesmo, né? Algumas lives, alguns quadros meus aparecem atrás, porque eles não estão todos aqui. E a minha arte, ela tem esse cunho da loucura, tanto que eu trabalho com imagens do inconsciente, né? Geralmente quem faz imagens do inconsciente são os ditos loucos, esquizofrênicos. Só que eu tenho acesso ali, né? Agora, nessa vida, de forma saudável, a isso sem enlouquecer. Só que eu já tive medo. Quando eu comecei a trazer a minha arte, que é a minha verdade, que é a minha essência, eu tinha muito medo de me perder dentro dela. Porque eu mergulhava no inconsciente e ficava lá, e para voltar às vezes era um problema. Um problema no sentido de era uma carga emocional muito grande. Isso me desestabilizava um pouco. Então eu fui me tratando, eu fui entendendo o que eu precisava olhar lá atrás, né? E dentro do meu sistema também eu tive questões com loucura e esquizofrenia. Então pessoas também foram ditas loucas e esquizofrênicas. Médiums. Principalmente também médiums, né? Para quem tem aflorada, mediunidade, antigamente isso eram loucos, hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente já tem outra visão para isso. E eu ainda estou nesse processo, né? Eu digo que de uns meses para cá eu consegui trazer um desbloqueio mais total, porque não era só isso que eu te contei, isso é uma parte do meu processo, né? De trazer a minha verdade, a minha essência, esse meu fluxo de criação. Mas grande parte foi em relação a isso. Né? É bom a gente trazer uns exemplos para a gente elucidar. Né? Então, outro exemplo de vida passada. Fui queimada na fogueira. Sou terapeuta, não quero aparecer. Né? Isso às vezes acontece. A gente abre aqui um processo, até de constelação mesmo, onde a pessoa trabalhou com cura em outras vidas. Ela era curandeira. E ela foi chamada de bruxa e queimada na fogueira, né? Ela só trabalhava com ervas, ou se ela fazia outras coisas, tá tudo bem, mas ela foi enquadrada ali naquela caixinha, né, do que era herege, da bruxa, e foi queimada. E aí quando a pessoa, a terapeuta, ela quer trazer todo o potencial dela, todo o conhecimento espiritual, ela
se fecha, se encolhe, quer correr dali. Então, são várias dinâmicas: criança, ferida, lealdade com os ancestrais, vidas passadas, ok? Ah, Juliana, quando a mãe não consegue amamentar, é porque o amor está interrompido? Sim, Juliana, quando eu não consigo tomar no seio da minha mãe, existe um amor interrompido ali. Porque a primeira vez que a gente vai se conectar com a mãe, tomar esse amor é através do seio. Então, se por algum motivo eu não quis, tem criança que não quer, ela não quer abocanhar o seio. Tá? Ou aconteceu alguma coisa que de início não foi possível, igual eu quase morri no parto. Então eu precisei ficar internada 2 a 3 semanas. Isso gerou um amor interrompido, tanto por eu ser separada, ficar numa incubadora internada, e por não conseguir tomar minha mãe, sugar a mãe através desse seio. Só que quando isso acontece, Ju, é porque lá atrás já tem amor interrompido. Então provavelmente é uma repetição. Isso tem que ser visto, né? O que aconteceu lá atrás? Ou o que aconteceu com você e essa mãe, sei lá, desde do útero ali, né? Será que aconteceu alguma coisa durante a gestação que você entendeu que ela não te amava? Né? Algum tipo de rejeição? E aí você não quis tomar essa mãe. Podem ser várias coisas, eu não consigo falar é isso, aquilo, não tem como falar uma receita de bolo. Cada um tem uma história, cada um vai ter um processo, então a gente não pode generalizar, nunca generalize. Vá fazer a sua busca individual, tá? Pode te trazer clareza, insight, sim. Mas faça a sua busca individual para ver direitinho o que é o seu caso. Cirurgicamente entender o que foi aquilo ali. Por que isso? A Tati, nossa, essa questão da loucura também aparece muito na minha família. Por muito tempo eu caminhei o caminho desses excluídos, dos loucos, né? Então eu fui atrás deles pela arte, né? Ainda tô nesse trabalho de trazer isso aí. Não é à toa que eu me conecto com essas cartas, tá? Porque essas cartas aqui, elas são mini obras de arte. Então a minha conexão com essas imagens aqui, ela tá além do cunho terapêutico, né? Eu já tenho essa facilidade de trabalhar com imagens do inconsciente, porque isso é meu, é bem inato mesmo. E eu caminhei o caminho dos excluídos, eu fui ser arte terapeuta, eu fui fazer um estágio lá no Nise da Silveira, né? Então, assim, o caminho da loucura, ele me chamou o tempo todo. Durante uma grande parte da minha caminhada de profissional, aquilo me chamou, porque eu precisava fazer esse resgate ali, né? E muitas vezes esses loucos, eles são incompreendidos, principalmente antigamente eles queriam ser livres, né? Eles faziam diferente, eles traziam algo diferente, que quando aquele algo diferente surpreendia alguém que não concordava, eles enquadravam, jogavam ele lá dentro daquela caixa que era o manicômio, era a cela do manicômio, né? Mas agora não tem isso, graças a Deus, acabou. A gente já queimou as nossas camisas de força e, sinceramente, ser louco, no sentido de ser livre, sem quem você é a melhor coisa do mundo. Então, cada um tem a sua loucura individual. Cada um tem a sua composição individual. Não tem certo, não tem errado. Deixa fluir. Deixa a sua loucura, nesse sentido que eu tô te falando, nesse sentido leve, das suas coisas realmente pessoais, que é só sua, deixa fluir. Então vamos lá, meus amores. Falei bastante, igual uma tagarela aqui. E eu vou trazer a cartinha pra gente trabalhar aqui, né? Deixa eu sentir. Deixa eu ver aqui, porque senão o Instagram, ele me derruba com 1 hora e 10. Acho que a gente ainda tem uns 20 minutos. Ok. Ai, ai. Vamos lá. Vou trazer aqui o Cope, que é um baralho específico para traumas. Não são cartas adivinhatórias, tá? São cartas terapêuticas. Não tem nada a ver com oráculo, e eu amo oráculos, mas só para esclarecer que nesse cunho, aqui nessa linha terapêutica, não tem relação com oráculos, tá? Mas as cartomantes aí, quem trabalha com oráculo, minha reverência. Vamos lá. Vou tirar uma carta para ver
O medo de ser quem você é. Vou trazer a carta aqui. A carta é uma imagem desfocada mesmo, tá? Não é a minha câmera, ela é assim mesmo, é proposital. E aí cada um vai ver a sua projeção dentro dela. E eu quero que vocês vão escrevendo aqui pra mim, tá? A imagem que vem é essa. O que essa imagem traz para vocês? Qual o sentimento? Qual a sensação? Como vocês se sentem olhando para isso? O que vem junto dela? Eu vou trazer a minha percepção, enquanto isso vocês vão escrevendo, tá? Eu vejo como se essa aqui fosse eu de agora, mas é como se eu estivesse presa ali naquele bloco de pedra e eu não conseguisse chegar até essa outra parte quebrada. E me dá muita agonia, sabe? Muito desespero de ver aquilo quebrado, mas eu quero reconstruir. Mas ao mesmo tempo eu vejo tudo preso, tudo em pedra. Isso me dá uma agonia, como se eu tivesse sem saída. Eu quero ter solução, eu quero integrar, eu quero ser inteira, mas eu tô aqui congelada, sem movimento, eu tô petrificada. Vai digitando, escreve aí o que cada um vê. Traga a sua contribuição. O que você sente, o que você vê com essa imagem. Digitem. Digitem porque cada um vai contribuir de uma forma diferente aqui. Ok? A Dirlene, ó, eu me vejo em busca da liberdade. Também me vejo a Dirlene, mas eu me vejo ali totalmente engessada. A Cássia, eu impedindo de reconstruir. Cássia, impedindo de reconstruir. A Raquel, as pernas não andam, sensação de estar ali com pernas perfeitas, mas paralisadas. Também tive essa sensação, Raquel. A Vanilda, eu me vejo com a pintura do fundo, olhando para tudo inerte. A Juliana, você escreveu o que eu senti, tô até com o peito doendo. Acolhe, tá? Acolhe. Canta cores, quando me paraliso, me torno estátua, não consigo ajudar a mim. Não consigo ajudar a mim nem ao outro, logo poderá vir um vento forte. Eu corro o risco também de cair e me quebro de vez. Será que a gente precisa ajudar o outro? Olha a lealdade familiar. A quem que eu tô sendo leal? Para quem que eu tô olhando que não conseguiu expressar sua verdade, a sua essência? Vou dar um exemplo. A minha mãe também não conseguiu expressar o dom do desenho. Ela, na época que engravidou, ela estava fazendo curso de estilista. E ali cessou. Ela não conseguiu mais depois colocar esse criativo dela para fora, né? Será que eu tô sendo leal à minha mãe até hoje? Que não deu mais vida à arte dela? Um exemplo, tá? Você vê como é que existe um padrão, né? Será que eu tô querendo salvar o outro? E aí você vai se afundando junto. A Gisele, a tentativa de ajudar. Vamos soltar o que é do outro. Mas que a gente se ajude. Se ajudar, a gente pode. Viu? Tá tudo bem se os nossos pais não puderam ter a vida de expressão própria que eles queriam.
Tá tudo bem se os nossos pais, a gente olha, a gente vê talvez uma mulher nessa mãe que não tem amor próprio, que ficou sem autoestima, que esqueceu dela, das suas vontades, verdades. Vamos abrir mão de salvá-los. E vamos olhar pra gente, pro nosso processo fazer diferente. Quando eu soltar o que é do outro, tentar parar de ajudar o outro, salvar o outro, eu vou dar conta de fazer por mim. Eu vou ter energia para fazer por mim. Ó, Iriane, eu vejo o nu, vejo paredes dentro de mim e vejo uma parte de mim que está se afogando. Desejo de reconstrução. Sim. Olha quanto conflito dentro dessa imagem. Eu quero, tô petrificada. Eu quero, mas tô tentando ajudar o outro. Uma parte de mim quer se reconstruir, mas a outra tá afogando. Olha quanto conflito. Uma parte nossa quer, a outra de alguma forma não quer. Ó, Cássia, vejo também uma cidade, pessoas em movimento. Eu desconstruindo e me quebrando em pessoas para se refazer. E é isso que eu falei, a gente vai ter que bancar, a gente vai ter que desconstruir, a gente vai ter que soltar, a gente vai ter que se despedir de algo para poder realmente ser quem a gente é. Se ajudar para acolher as pessoas, a Cássia. Mas será que o seu papel é se ajudar para acolher quem? Quem você quer acolher? Quando você fala isso, me vem um salvador aí por trás. Não salve a família, não é o seu papel. Se você continuar ainda, você não vai conseguir ter energia, olhar para o seu fluxo, da sua essência, da sua verdade. Não vai. Você está olhando para o outro, para a vida do outro. Tá? Primeiro você tem que se acolher. Depois você acolhe o outro se o outro quiser ser acolhido e nos seus limites do que você pode dar. Se quebrar para se refazer. Ok. Vou tirar uma palavra agora pra gente aqui. Uma palavra. Eita, as puxão de orelha, 3 tapas na cara que a gente toma aqui com essas cartas. Vamos lá. Obrigação. Obrigação. E aí, meu povo? O que essa palavra junto dessa imagem traz? Vai escrevendo aí. Eu vou falar pra mim o que traz, tá? Pra mim traz, ao mesmo tempo, uma obrigação de fazer isso por mim, mas a sensação também é que eu tenho uma obrigação com o outro. Só que eu não quero ter obrigação com o outro. Isso me traz até raiva, sabe? Quando eu penso, eu tenho que ter obrigação com o outro. Nossa, me dá uma raiva aqui gigante. Vontade até de voar em alguém. Mas quando eu penso, obrigação é comigo mesma, aí já vem a leveza. Olha a dualidade. Olha a dualidade. Tem uma lealdade familiar aí. Eu estou deixando de ser quem para salvar quem? Eu estou deixando de ser quem para ser leal? A quem? Que pessoa? A quem que eu quero ser igual? Para que aquela pessoa não se sinta tão sozinha, diferente? Ou para que eu não me sinta tão diferente? Quem falou que você tem que ser assim? Quem que escreveu para você o seu destino, a sua vida? É você ou é um outro? Foi os seus pais? Foram os padrões familiares que você está aceitando tudo sem pestanejar. Ah, você me dá isso? Ok, você me dá isso. Ah, eu vou fazer isso, me dá. Você só vai acolhendo esses padrões, esses scripts, e você não está nem avaliando se isso é bom para você ou não. Se isso é congruente com a sua essência, com a sua alma ou não. Ó, vamos lá. Obrigação de me libertar, ser mais segura. Sim. Ó, Vanilda. Obrigação, eu me nego a dar aula, pois minha mãe foi professora e abandonou a profissão para casar. Olha a minha história com a arte, Vanilda. Eu já trabalhei isso, tá? Mas só para você ter consciência, olha o padrão.
obrigação de ser uma coisa só. Sim, a gente não precisa, né? Ser uma pessoa num canto e outra pessoa no outro. E isso é triste, né? Às vezes, quando a gente tá longe, vamos supor, do parceiro ou dos pais, é que a gente consegue ser a gente. Aí, quando a gente chega perto deles, a gente começa a colocar toda aquela roupa de volta que a gente tirou para se enquadrar no mundo deles. Raquel, o que me pertence é que me gera uma boa obrigação. Autorresponsabilidade, sim. E é por aí. Esse processo só depende da gente, né? Tá. Deixa eu refletir aqui, a gente vai tirar outra carta. Tá. Vou tirar uma carta para essa parte de conflito aí. Como que eu posso lidar melhor com isso? Com esse conflito de partes. Onde uma parte quer e outra não quer. Isso aqui tá claro, tá? Como harmonizar esse conflito de partes? Opa, quase caiu tudo. Isso aqui meu, ó, tá trancadinho. Chakra laríngeo. Colocar sua voz no mundo, galera. Ai, ai, ai. Vamos botar a voz no mundo. Olha lá, mais percepções, ó. Há dois tipos de obrigações é que tenho comigo mesma para ser feliz, porém gasto muito tempo tendo que dizer não a tudo que querem que eu seja. Sim. Mas você não precisa gastar muito tempo a tudo que não querem que você seja, é só você não ser e pronto. Quem você tá tão preocupada com isso? E tem que ficar dando não todo o tempo. Você simplesmente precisa ser e ponto. Então olha para essa criança, olha para os seus pais, tá? Quando eu me aceito mesmo como sou e dou um sim para mim, o outro ele vai me respeitar como sou. Mas enquanto eu tô nesse processo ainda de me aceitar como sou, ainda tenho minhas resistências comigo mesma, as pessoas vão chegar para mim com o quê? Com retóricas, vão chegar me julgando, elas não vão me respeitar como sou, elas não vão me aceitar como sou, porque eu não fiz isso comigo. Então, o meu interno vai ressonar nas pessoas do meu externo, nas relações do externo. Consegue entender? Mas tentando me defender do entorno, obrigação de ser livre, amor próprio. Bora, amor próprio, galera. Então, vamos lá. Vou tirar uma carta aqui para como solucionar esse conflito de partes. Vamos lá. Vamos ver o que vem aqui para vocês. Deixa eu tentar tirar o reflexo da carta. Olhem para a imagem, deixa ela tocar no coração. Vão escrevendo o que traz para vocês. Como resolver esse conflito de partes? Que parte é essa que está em conflito? Vou falar o que veio para mim. Para mim, eu vejo aquele ser pequeno ali como uma criança. E é como se eu precisasse parar esse carro, que é o meu carro, que é do meu adulto, para dar uma carona para essa criança. Reconhecer ela, ouvir ela, ver o que ela está carregando ali. É como se ela tivesse esquecida naquela estrada. Ela tivesse o tempo todo ali esperando alguém dar carona, ser resgatada. E aí eu entendo que eu parei ali com o caminhão, eu tô dando a carona para ela. Eu tô indo ali resgatar ela. A sensação que ela tava ali perdida, assim, andando, sem encontrar a solução, o caminho. Sem me encontrar, eu perdida dela. A minha sensação é de encontrá-la. Eu te achei, danadinha. Agora você vai comigo. Deixa eu ver. Cantacores. Sou cantora intérprete e isso provoca muita inveja no meu sistema familiar. Meu avô materno
que não conhecia era músico. Canta cores. Não sei seu nome, lindona, depois você coloca aí pra gente. Olha, provavelmente, tá? Você tá em algum papel de excluído do seu sistema. Então, tu constele, tu olhe para entender, porque tem muito peso. O que esse avô passou? Será que é só inveja? Talvez às vezes a gente vê como uma inveja, mas tem muito mais dor por trás, a história é muito maior, tá? E tá tudo bem se o outro projeta inveja deles em você. O que é inveja? Eu quero ter algo que o outro tem, mas eu não quero pagar o custo para isso. Então, talvez no seu sistema as pessoas queiram ter voz, queiram colocar o seu dom para fora e não se permitem, não conseguem. Não só porque não querem, mas por emaranhados familiares. E aí a inveja é a projeção delas em você do que elas queriam ter. Então, assim, olhe com amor, não se revolte, não entre em guerra com eles, tá? E vá olhar isso para trazer mais leveza para isso e para sua carreira, tá bom, minha linda? Ó, Raquel, eu me vi o caminhão, eu também me vi o caminhão, Raquel, eu me vi o adulto no caminhão. Raquel, seguir em frente, canta cores, parece que carrega os pesos do meu avô materno, para ser diferente dos outros, assim como eu. Seguir em frente, deixar o passado para trás, amar a minha criança. Sim, que lindo, Cássia. É isso mesmo, deixar o passado lá naquele lugar, ressignificar. Deixar o passado para trás, me aceitar como sou. E acolher a nossa criança, gente. A chave para todo mundo aqui hoje, claramente está na nossa criança, tá? Tá na nossa criança. Interessante. A outra palavra que saiu. Ó, vou mostrar para vocês como que o campo é sábio, né? Obrigação, tá? Ser obrigado. O que essa palavra traz para vocês? Para mim traz o que a Raquel falou, autorresponsabilidade. Eu tiro da mão do outro a obrigação, o efeito dele sobre mim. E eu trago para minha mão o domínio sobre as minhas escolhas, sobre a minha vida. Então a obrigação é minha, a partir de agora. Eu libero o outro de intervir na minha vida, me libero dos julgamentos dele, dos julgamentos do sistema. E a obrigação é eu comigo mesma. Quando eu tô bem comigo, sabe? O julgamento do outro não me importa. Se eu estiver bem comigo mesma. Agora, se eu estiver me julgando, me punindo, não me aceitando, o julgamento do outro vai me afetar. Com certeza vai. E você vai atrair pessoas que te julgam, porque você está fazendo isso com você mesma. Quando eu estiver 100% em paz comigo, as pessoas vão olhar para mim como sou, vão me aceitar como sou. Então, a obrigação é de você com você mesma, não espere do outro. E libere o outro desse papel de ter que te validar, de ter que falar quem você é. Se liberte disso, diga um não. E dá um sim para você. É você com você mesmo. A obrigação, a autorresponsabilidade é toda sua. Para de projetar no outro o que você ainda não fez por você. Para de projetar no outro que você ainda não tem coragem de fazer por você. Ah, mas é culpa do meu pai que não deixa até hoje. Pô, tu é um adulto. Vai continuar igual uma criança obedecendo esse pai, os padrões, o sistema? Então para de trazer desculpas, de se agarrar aos emaranhados, vá resolver. Vá resolver. A obrigação é com você mesma. Deixa eu ver o que vocês me trazem. A Vanilda viu meu caminhão parado com o pneu furado. Vai consertar o pneu, Vanilda? E será que esse pneu não está relativo a essa criança, para o seu caminhão poder andar? Raquel, ser eu. A Dirlene, seguir, esquecer o tanto que a mamãe me bateu, faltou amor, carinho. Vai resgatar essa criança. Essa parte nossa que estava em conflito ali, né? Falei, uma parte nossa quer ser
Nós somos. A outra está em conflito. Está querendo salvar alguém, está querendo pertencer a um padrão familiar. O que está acontecendo? Quem era essa parte? A nossa criança. Em conflito com o nosso adulto. Então, precisamos resolver as questões do passado com os nossos pais, as questões sistêmicas também. Lealdades, tá? E aí, agora que vocês têm clareza do que está acontecendo, vocês entenderam o conflito interno que vocês estão, mas que vocês podem sair, o movimento é necessário ser feito. Ah, Evelyn, como que eu vou fazer isso? Faz uma terapia, vai atrás de um processo de cura que faça você mergulhar lá e terminar isso aqui, terminar esse acolhimento dessa criança, pegar essas partes e terminar de ressignificar. Eu já dei o caminho, uma boa parte do caminho. Agora depende do sim, um sim bem bonito, redondão, em caps lock de vocês. E aí eu vou falar de novo, a frase que meu querido professor já falou para mim. Banque com o desconforto dessa vida onde você é quem você quer ser. Dane-se se alguém te chamar de louco, dane-se se alguém falar que você falou dane-se na live porque é palavrão. Você tá entendendo? Dane-se se eu chegar aqui com uma roupa de palhaço para dar uma live. Eu vou ser quem eu quero ser e tá tudo bem se não agradar o outro. Eu me agrado comigo mesmo e estou em paz com isso. Entende? Raquel, gratidão por essa mensagem de esclarecimento, por sua generosidade. Eu que agradeço, Raquel. Raquel também tem um canal lindo, gente. Vai lá no canal dela. Mulheres lindas, né? Que querem olhar para esse feminino. Também te agradeço lá, Raquel, pelo seu canal. Gente, gratidão pela troca, viu? Fiquem com isso. Quem quiser constelar, aprofundar, ir lá na raiz, fazer um processo mais cirúrgico, dar continuidade a isso, pode me chamar. Quem quiser saber como que é a constelação com cartas ou em grupo, estou à disposição. Em breve teremos mais lives, viu? Deixa eu ver aqui, Cantacores. Depois do distanciamento para me proteger, agora vou tentar me aproximar e dizer: eu existo, eu faço parte, eu sou, eu me amo, eu os amo. Isso, mas com amorosidade. Lembra da história do meu bisavô? Não precisa ser igual. Você não precisa repetir a história do seu avô, não precisa estar nessa guerra onde existe inveja, onde existe um desconforto. A questão resolve com você primeiro. Quando você resolver isso, você vai sair dessa ressonância que está negativa com sua família, dessas projeções, tá bom? Gratidão, meus amores, viu? Fiquem com Deus.